Olá, queridos amigos, retornando ao canal Servir e Amar, no estudo do livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos estudando o capítulo 14, cujo título é Lição a Nicodemos. Então, naquela primeira parte, nós já havíamos contado o trecho quando Nicodemos vai conversar com Jesus. Hoje nós vamos retomar um pouquinho mais adiante. Mas antes de voltarmos ao texto maravilhoso de Humberto de Campos, vamos rogar aos benfeitores espirituais que estejam conosco, nos orientando, nos conduzindo, trazendo bastante inspiração para que nós também, durante a leitura do texto de Humberto de Campos, sejamos tocados, assim como foram Tiago e André, pela conversa do Mestre Jesus com Nicodemos. Então, retomemos ao texto, já agora sob as bênçãos dos benfeitores que conduzem os trabalhos do canal Servir e Amar. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e também acesse o sininho para receber sempre que tiver novidades no canal. E olha que tem bastante, viu, gente? E estejam conosco, seguindo o canal e aprendendo com os diversos expositores que aqui comparecem. E tem um pessoal aí, olha, bastante preparado para isso. Mas eu sou uma leitora e eu vou ler um trechinho do Humberto de Campos, mas já passando, depois que Jesus conversou com Nicodemos, foi aquela hora que ele falou assim: é preciso que o homem nasça e renasça para que ele possa adentrar ao reino dos céus. E Nicodemos saiu assim admirado porque ele não tinha entendido ainda essa lição. E aí Jesus então acrescenta que, sendo ele um doutor da lei, isso queria dizer, ou isso implicava, que ele apenas estava fazendo alguma coisa como o que nós também sempre fazemos. Nós lemos a letra morta e não conseguimos absorver, tirar do texto o espírito da coisa, a essência da coisa, aquela informação que nos dá alegria, que nos dá entendimento e esclarecimento para seguir. André já ficou admirado, até onde nós lemos ali, com o esclarecimento do mestre e fez outras perguntas que nós comentamos no vídeo anterior, e nós vamos continuar com a leitura agora desse capítulo que eu acho assim fantástico. Todos os capítulos são fantásticos, na verdade. É preciso que nós leiamos para que nós inteiremos de toda a história, e é como se a gente estivesse lá, em Jerusalém, na Palestina, em Israel, acompanhando para e passo o Mestre na sua caminhada com os seus discípulos. Vamos junto com Humberto de Campos na leitura para ver agora a interpelação de Tiago. Vejamos então. Tiago, depois que Jesus explicou para André toda aquela questão das reparações que precisavam ser feitas, né? E Tiago também veio colocar os seus questionamentos junto ao mestre. E vamos lembrar que tudo isso está acontecendo durante a noite lá em Israel, né? O Nicodemos veio visitar o Mestre Jesus à noite porque ele era um alto sacerdote do templo
E não podia ser visto com Jesus, que era considerado assim um rebelde, um revolucionário, um daqueles que queriam colocar a lei estabelecida abaixo, né? Na ideia deles, porque realmente era uma ideia muito inovadora. Se até hoje nós ainda não entendemos o quão bom é a lição do mestre, essa lição que ele passou para Nicodemos e para tantos outros, imagine naquela época. E vamos lembrar então que é noite, já é alta noite, a noite avançada, e Jesus, após Nicodemos ter ido embora, continua com os dois discípulos que ali estavam e que ouviram a conversa entre o sacerdote do templo e o Mestre Jesus. E André já fez o seu questionamento e agora é Tiago que vem fazer o questionamento. Então, Tiago diz o seguinte: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Isso porque Jesus falava assim: olha, se houver escândalo, não deve, se a mão lhe causa escândalo, não deve ser cortada a mão, né? E se alguém como fala, lhe roubou, né, de alguma forma, você vai lá e retoma as coisas dele, olho por olho, dente por dente, que era a história, que era a lei pregada por Moisés, né? No tempo de Moisés, dada a rudeza do entendimento dos homens que viviam naquele tempo, essa era a lei. E então Tiago vem dizendo, então vai ser a situação do mundo não vai mudar nunca, porque vai ter sempre que ter um que faz alguma coisa e o outro que vem cobrar de alguma maneira essa reparação dessa forma, né? Olho por olho, dente por dente. E aí Jesus, né, fala, o mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? Ele não deixava passar nada, né? Tudo, e às vezes ele não respondia diretamente, mas fazia como ele está fazendo aqui agora. Ele responde com outra pergunta, que é justamente para que os discípulos comecem a dar tratos à bola, a pensar e a raciocinar a respeito daquilo que eles mesmos estão questionando. Então vamos lá. Tiago meditou num instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Olha Jesus ensinando. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderastes, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, colocam o amor
acima da justiça do mundo. Tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Se nos prendemos à lei de Italião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado com a lei do amor. Porém, compreendemos, com a lei do amor, entretanto, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Olha que lição, né? Tiago levantou uma questão que nós também e que Jesus entendeu como de uma amplitude maior, porque é aquilo mesmo. A lei de Moisés, ela pedia sempre que houvesse alguém, né, olho por olho, dente por dente, quer dizer, aquele foi lá tirar satisfação por uma coisa e como ele foi lá tirar satisfação da maneira mais violenta ou agressiva, né, só, que acontecia naquela época, certamente aquele que se sentiu vítima da situação vai, adotando a lei de Italião, também recorrer ao mesmo sistema. E isso vira um círculo, né, vicioso, né, que não, um ciclo vicioso que não acaba nunca. Mas aí Jesus entra com a lição. Ele fala que a primeira lei é a lei de amor. E quando nós também vamos estudar as leis morais, a primeira lei é a lei de adoração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele depois continua, né? E a segunda lei, que seria o ideal, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E que aí igualamos-nos a todos como os filhos de Deus. Só que esse entendimento, naquela época, no primeiro século do cristianismo, né, já era difícil de ser entendida. Hoje, então, por tantas mazelas que acumulamos e porque ainda não extirpamos de nós aquilo que os benfeitores espirituais chamam de os cancros da sociedade, que são o egoísmo e o orgulho, e esses dois cancros fazem com que nós nos esqueçamos da lei de amor, que é a primeira, é a essencial, é aquela que vai indicar e mostrar, sinalizar o caminho que temos que percorrer para conquistar o reino dos céus, que foi a pergunta de Nicodemos lá. Do que é que eu tenho que abrir mão para conquistar o reino dos céus? Ele certamente estava pensando igual aquele jovem rico que veio também questionar Jesus. O que eu tenho que fazer, né? Olha, Jesus responde outra pergunta. O que está escrito nas leis, né? É, seguir as leis de uma forma tal, né? E Jesus fala, é isso mesmo. Então, doe tudo e me segue. Aí o jovem rico não teve o desapego de abrir mão das riquezas materiais. E naquele momento ele disse que ele não tinha condições de seguir o mestre, porque ele tinha muita coisa ainda a que cuidar, inclusive dos pais. Foi uma escolha que ele fez, né? Assim também as pessoas daquela época não entendiam que as coisas essenciais não são as materiais. As coisas essenciais são aquelas que nos dão prazer de viver. Eu digo assim que, trazendo para o nosso dia, pensa para você o que é essencial.
que é que te dá prazer na vida? Que você pensa e logo se abre um sorriso no seu rosto, de fora a fora. O que é que te faz isso? O que é que te alegra? A alma, a mente, o coração. Para mim, é viver bem e viver em paz com as pessoas com quem eu convivo. De encontrar amigos que às vezes faz um tempão que eu não vejo. Tempão. E olha, põe tempão nisso, porque já tenho mais que meio século, quase atingindo um século de vida. Então, quantas pessoas não encontrei pelo caminho? E às vezes que eu as reencontro, é como se eu tivesse encontrado hoje no café da manhã. E eu até me emocionei um dia desses conversando com Sebastião, Maria Elizabeth, seu Alberto, que sentados a uma mesa, irmãmente, fraternalmente, dividimos um lanche. E quão simples foi aquilo! Pela generosidade de seu Alberto que nos convidou para um café. E quanto aquilo me preencheu a alma, o espírito, de encontrar irmãos que estamos caminhando nos passos do Mestre, não sem sacrifício, certamente com muito sacrifício, e com muitas tomadas de decisões que não sabemos se são as mais corretas, mas que são as que podemos tomar neste momento. E aquilo que me preenche o coração, e espero que você tenha descoberto o que é que lhe preenche o coração, é ter tranquilidade de viver com simplicidade, de encontrar amigos e de poder sentar a uma mesa. Não foi exatamente um pão que dividimos, mas dividir o pão e beber da água da vida. Coisa boa. Então, é essa lição que o Mestre Jesus passou lá no começo, mas que nós, muitas vezes, nos esquecemos da simplicidade e do quão bom é estar junto com pessoas que comungam do mesmo pensamento. Não é para ter as mesmas ideias, mas para partilhar as ideias e os sentimentos e acrescentar no nosso convívio as coisas boas. E Humberto de Campos nos recorda isso. Então aqui ele diz, recorda que a lição primeira é de afirmação. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo entendimento. As outras, antes das outras, que são necessárias também. Não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. Veja que a primeira lei, a lei de adoração, de amarás a Deus sobre todas as coisas, ela é uma afirmação. As demais são todas aquelas, olha, apontando o dedo. Não faça isso, não pode, esteja atento, não. Não matarás, não cobiçarás. Olha, que interessante, né? E que lição é essa quando Jesus nos fala, falando a Tiago, mas Tiago, você está igualzinho a Nicodemos? Mas meu amigo, você está igualzinho a Nicodemos? Você leu
a lição, mas não conseguiu extrair dela a essência para poder traduzi-la em palavras, ações, sentimentos, atitudes, pensamentos e sentimentos no seu dia a dia. Se Jesus diz que nós somos irmãos, às vezes nós nivelamos pelo nosso viver aqui planetário. Quando nós nos encontramos em graus diferentes de entendimento e que muitas vezes o consideramos irmão só aquele consanguíneo. E não é. Nós somos todos irmãos pela lei de Deus. Mas para entender isso leva um tempo, leva um amadurecimento, leva a uma reflexão, porque às vezes nós ofendemos ao nosso próprio irmão consanguíneo quando queremos tirar vantagens nas heranças, por exemplo, daqueles que têm herança, né? Quando nós queremos burlar a lei por qualquer situação. Então nós ainda estamos peregrinando pelo mundo de Deus sob a égide das nossas imperfeições. E essa lição a Nicodemos nos diz da reencarnação, que traz a oportunidade de, a cada capítulo novo da nossa existência imortal, a cada veste material, hoje no Eli, na característica feminina, ontem ou amanhã, quem sabe na condição da característica masculina, para poder passar pelas experiências, das vivências necessárias para o burilamento da minha essência, da sua essência. Foi isso que Nicodemos não entendeu. Nós já temos uma noção diferenciada dessas diversas reencarnações que temos e cujo objetivo é nos aprimorarmos, nos melhorarmos. E desde que entendemos isso, começamos a observar um certo refinamento nas nossas atitudes e até nas nossas leis. Vejam que a lei de Talião não é mais necessária, mas muitos ainda consideram, quando nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. E isso não está ainda extinto dos nossos dias. É preciso modificarmos não só as leis humanas, não, mas a nós mesmos, porque essas leis divinas, essas leis morais, estão impressas na nossa consciência. E nós percebemos quando nós avançamos o sinal e ultrapassamos os limites das leis morais. A gente sabe, vamos falar a verdade, nós sabemos. E se você olhar fundo no teu coração, você vai perceber o que é de mais importante e de mais, assim, gritante você tem para corrigir nesta encarnação. Comece agora. Faça esse mergulho em si mesmo e observe o que é que você precisa mudar no seu dia a dia. Você já sabe. Só precisa trazer a luz da consciência e começar a agir como tal. A agir como filho de Deus, irmão de todos esses outros que nós consideramos desvalidos do mundo. E ajudá-los de alguma maneira. Bem, continuemos a leitura. Aquela história que Jesus explicou para Tiago sobre a lei de Talião. E aí
Humberto de Campos vem encerrando o texto de hoje, né? O capítulo de hoje, que é o capítulo 14, lição a Nicodemo, dizendo o seguinte: ante as elucidações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. E você, já está também esclarecido? Caso a minha leitura e os meus comentários não tenham feito um estalar lá na sua mente, pega o livro Boa Nova. Faça uma leitura profunda. Você pode, você consegue e você tem muito mais recursos do que imagina para entender esse texto. E vai ver e vai se emocionar como os dois discípulos e assim como eu também me emocionei ao ler essa mensagem que Humberto de Campos nos trouxe para a reflexão nesse encontro. Tiago, então, aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. O mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e o interrogou: será que não compreendestes? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Olha que mensagem do Cristo. Tiago, assim como nós, né? Que lemos, ficamos admirados, nossa, preenchidos de alegria, plenos de esclarecimento com a questão colocada a Nicodemos, com a lição colocada a Nicodemos. Tiago fala: mestre, vamos amanhã, quando o senhor estiver falando com o povo, coloca essa verdade para que todos ouçam, para que todos participem, para que todos entendam e comecem a trilhar novos caminhos, com novas esperanças, com novas energias, né? Jesus olha admirado para ele e fala assim: mas você também não entendeu, né? Você também não entendeu a lição. Como é que eu posso falar para o pessoal que é mais simples? Vamos lembrar que o pessoal que era mais simples era simples mesmo, porque naquela época poucos sabiam ler, poucos sabiam escrever. E os doutores da lei eram aqueles que já detinham esse conhecimento, porque eles podiam e tinham condições de ler e estudar e escrever. Mas a grande maioria, aquela multidão que acompanhava Jesus nas suas pregações, eram pessoas desvalidas. Os sacerdotes não davam para eles a mínima atenção. Eles chegavam lá, respondiam mal e porcamente algum questionamento, ou se tinha, como o André e Tiago, um questionamento mais profundo, eles não perdiam tempo para explicar uma coisa dessas para eles. Então o conhecimento era muito rudimentar. E Jesus falou assim: como é que eu vou poder explicar para essa multidão que não tem um conhecimento básico que seja, para entender uma coisa que o doutor da lei saiu aqui com, né, caraminholos na cabeça, porque ele não entendeu o que Jesus falou sobre a reencarnação, sobre nascer de novo. Assim como ainda em pleno século XXI, tem pessoas que não acreditam nisso e falam simplesmente: olha, nossa vida é uma só. Morreu, enterrou, acabou. Agora pensa na grandeza do Pai em criar criaturas
com vidas imortais, para ter só essa experiência miserável, mesquinha de sofrimento? Quando nós sabemos e temos vislumbres de felicidades, de felicidade. Então, olha como Jesus também olhou para esse discípulo e falou assim: você também não entendeu a lição. Assim como nós, assim como eu. Nós não entendemos a lição porque essa visão do Mestre Jesus é tão avançada para o tempo dele e a gente não entende como ele se entregou para ser imolado, não é? Mas era a missão dele e ele recebeu isso com tranquilidade, né? Então, e ele fala aqui que vai enviar o Consolador. Isso eu acho que eu já falei para vocês, nem sei se eu falei agora nesse momento, mas todo essa passagem aqui que Humberto de Campos nos traz, se você quiser aprofundar, meditar um pouquinho mais, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e vem com o capítulo 1, que eu não vim destruir a lei, com o capítulo 4, que é alguém que deve ver de novo o reino dos céus, eu esqueci. É o capítulo 4 que fala da reencarnação e fala dessa conversa com Nicodemos. E o capítulo 6 que fala do Consolador prometido, porque agora que nesse momento Jesus, olha, além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. O Consolador está entre nós. É isso que nós estamos fazendo agora, buscando um ajudar o outro, a trazer um pouquinho mais de luz naquilo que às vezes a gente fica ali matutando e não chega a uma conclusão. Olha, tem um trechinho aqui que eu passei meio batido, mas eu vou voltar quando Jesus ainda está explicando para Tiago e ele fala assim: e entretanto, Jesus, né? Eu coloco o amor acima da justiça do mundo. O amor acima da justiça do mundo. E tenho ensinado que só ele, só o amor, cobre a multidão de pecados. Então, só com o amor sincero, verdadeiro, incondicional, é que nós vamos conseguir essa redenção e resgatar a luz que há em nós e fazê-la brilhar com todo o seu esplendor. Humberto de Campos termina a lição dessa forma. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite de Jerusalém, mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Ai, que bonito! Gente, a lição foi dada, a lição foi passada. E como o mestre bem sabia, pelas várias reencarnações, algumas coisas nós esquecemos. E às vezes coisas importantes, como as leis morais que regem as nossas vidas. E aí ele fala assim: eu irei ao Pai, mas vos enviarei o Consolador, que há de ficar convosco e que ainda não conheceis, mas ele há de ficar convosco por toda a eternidade. É muito linda essa passagem. Busquem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Todas as mensagens são do Espírito de verdade,
trazendo essa esperança para nossas vidas, esse consolo, esse bálsamo para os nossos dias tão doloridos, com tantas coisas ruins sendo enaltecidas, mostradas em altos brados, em todas as cores, nas televisões, nas mídias que existem por aí. E nós esquecemos da beleza de um nascer e de um pôr do sol. Nós esquecemos da suavidade da brisa nos nossos rostos. Nós esquecemos da delícia que é um copinho de água gelada quando estamos com sede. Nós esquecemos do sorriso dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amores. Nós nos esquecemos do abraço amigo, que sem palavras, mas que na batida do nosso coração a coração nos diz: siga em frente. Até onde der, caminharemos juntos. Quando não der mais para caminharmos juntos, estaremos na mesma estrada, seguindo os passos do Mestre. E com certeza nos reencontraremos em outras vidas, em outras situações, quiçá melhores, mas ainda em busca dessa nossa luz interior que nos incentiva todo dia a ser cada vez melhor. Que possamos juntos continuar no estudo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia do Chico Xavier. E que esses encontros se refaçam sempre com muita alegria, com muito amor e com o permeio da paz do Mestre Jesus que ele nos deixou. Que essa paz se faça no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares por onde você andar. E eu daqui vou terminando, agradecendo ao Pai as bênçãos de poder lhes falar coração a coração das coisas boas que luminares nos trouxeram e que agora a gente vai revendo, pouco a pouco, na missão da doutrina espírita, que é trazer o consolo para cada um de nós, nos fortalecendo na nossa caminhada. Que a luz do Mestre se faça nos lugares mais escuros, onde a dor ainda medra, para que lá nasça uma florzinha de esperança, de paz e de tranquilidade. Dos companheiros enfermos, daqueles que não vemos há muito tempo, onde quer que estejam, encarnados ou desencarnados, que estejam sob a proteção de todos os benfeitores espirituais. E assim nós permaneçamos também, unidos no amor do Cristo, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Continue conosco nos próximos capítulos de Boa Nova.